Senhor. Incomparáveis são as tuas promessas, Senhor. Aleluia. Dê um bom dia àquele que está mais próximo a você. Bom dia, a paz do Senhor. Podem se sentar. Aleluia. Só um tangedor aí. Eu não estaria hoje ministrando a palavra. O diácono Carlos da Miriam estaria hoje aqui ministrando. Mas já se preparando para vir para a igreja, o seu papai não acordou. E realmente veio a óbito na sua casa. O Chicão correu para lá para auxiliar ele. E está nesse processo agora, até esperar a retirada do corpo da casa dele, enfim. Nós vamos orar por ele, por toda a sua família também. A nossa irmã Alessandra, do pastor Antônio Carlos, fez uma cirurgia para a retirada do útero. Não foi isso? Útero, né? Mas já está bem, está se recuperando. O pastor Antônio Carlos pediu para que ficasse com ela, acompanhando ela. Patrícia, do pastor Paulo, está lá em Aracaju, acompanhando o pai também, que está com câncer. As irmãs dela se reuniram, uma irmã veio até dos Estados Unidos, todos estão lá também acompanhando o pai e tudo deixa crer também que está nos últimos momentos, né? Emagreceu muito. Mas enfim, vamos orar. Curve a sua cabeça. Deus, nós pedimos a tua ajuda nessa manhã, como todas as manhãs, Senhor, e invocamos o teu poderoso nome, lembrando agora, em primeiro lugar, do diácono Carlos, que estaria até hoje ministrando a palavra aqui. Senhor, ajude o teu servo nesse momento, a sua irmã também, a sua parentela, Senhor. Ó Deus, sustenta, Senhor, o teu servo e que ele receba todo o apoio, Senhor, e toda a ajuda que precisa, Senhor, na questão não somente do sepultamento, mas também, Senhor, na liberação do corpo, Senhor, em o nome de Jesus. Oramos também pela irmã Alessandra, de pastor Antônio Carlos, que fez essa cirurgia, pela graça de Deus, bem sucedida nessa semana, está em casa se recuperando. E lembramos também do papai da irmã Patrícia Paixão, esposa do pastor Paulo Paixão, Senhor, ela que viajou com todos os seus irmãos para, Senhor, acompanhar que para nós parece os últimos momentos do seu pai, mas tu és um Deus de milagres, Senhor. E tu pode ainda, enquanto a vida, Senhor, tu pode operar um milagre, Senhor. Na verdade, até mesmo diante da morte, na tua presença, ela bate em retirada, Senhor, porque tu és um Deus que pode todas as coisas, ó Deus, e nós consagramos essa manhã em tuas mãos, consagramos essa leitura da palavra em tuas mãos. Senhor, perdoe os nossos pecados, purifica-nos com teu sangue, pois como igreja já, Senhor,
lançamos por terra toda e qualquer oposição maligna espiritual e que reine e prevaleça somente a presença do teu Santo Espírito e que a igreja diga amém. Como foi lido na sexta e hoje de manhã no culto do Espírito Santo, vamos novamente ler 2 Reis, capítulo 8, onde os bens da sunamita são restituídos. Segundo Reis, capítulo 8. Esperando os velhinhos aí acharem. Os dois velhinhos aqui da frente, aqui. E aí, ó, ele olhou assim, olhou para trás, hein? Diz assim: Eliseu falou àquela mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo: levante-se, saia daqui com os membros da sua casa e fique peregrinando onde puder peregrinar, porque o Senhor determinou que haverá uma fome neste país, ao qual irá durar 7 anos. A mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os da sua casa, peregrinou durante 7 anos na terra dos filisteus. Ao final de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei para reclamar a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: conte-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Ele estava contando ao rei como Eliseu havia restaurado a vida um morto. Quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida chegou para reclamar a sua casa e as suas terras. Então Geazi disse: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, este é o filho dela, a quem Eliseu restaurou a vida. O rei interrogou a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei colocou um oficial à disposição da mulher e lhe deu a seguinte ordem: faça com que lhe seja restituído tudo o que era dela, inclusive todas as rendas do campo, desde o dia em que ela deixou a terra até agora, e que você diga amém. Glória a Deus. Esse texto, ele fala novamente da sunamita, ao qual comentamos dela no domingo passado. Justamente esse ocorrido, quando o filho da sunamita passou mal, com uma forte dor de cabeça, e acabou morrendo em seus braços ao meio-dia. Mas Eliseu, no final da leitura, ele deitou em cima do menino, profetizando que a vida voltasse para a vida do menino, e assim aconteceu, restituindo o menino para a sua própria mãe. Então, esse texto agora, ele fala de situações em que ela passou, que é difícil de entender. E são situações que também nós passamos no nosso relacionamento com Deus e não sabemos explicar, mas Deus não perde o controle de nada. Deus não faz nada errado. Porém, Ele esconde
aquilo que Ele deseja fazer, para que o nome dEle seja glorificado e para que um único propósito aconteça: a nossa vida seja provada. Deus tem momentos que Ele prova os seus servos e os seus filhos. E numa prova, nós sabemos muito bem, nós podemos ser aprovados. Numa prova, nós podemos ser reprovados. E numa prova também, nós podemos entrar na recuperação. Quem já ficou em recuperação? E na recuperação a prova volta. A prova volta. E, reparando bem o meu contexto, já vão aí quase... A minha esposa já rompeu os 40 anos de vida na presença de Deus. Ela se converteu bem antes de mim. Mas eu estou aí para completar os 40 anos de vida caminhando com o Senhor. E nesses 40 anos, eu fiquei recapitulando quando eu recebi o recado pela manhã que o diácono Carlos não estaria ministrando a palavra. E eu lembrei dessa palavra que até o diácono Carlos ministrou hoje. Porque a minha vida aconteceu algumas coisas que eu tive dificuldade de entender. Mas nós não somos chamados por Deus para entender o que Ele faz. Porque o justo viverá. O desejo de Deus é que você e eu estejamos sempre exercendo fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Ele não está interessado que nós entendamos algumas coisas ou não entendamos. Ele quer que você confie nele. Confie, porque Ele sabe de todas as coisas e o que Ele faz é perfeito. E é para o nosso próprio bem. Mas parece que algumas coisas que Deus faz, de primeira instância, não são para o nosso bem. Eu estava com 2 ou 3 meses de convertido ainda. Nessa época, eu já varri a porta da igreja. Porque local sujo, ninguém pega a vassoura, então eu vou pegar. E estava lá. Sempre chegava, limpava a porta da igreja, deixava tudo em ordem. Foi nesse período que a Carmen do Cosme chegou com seus 2 filhinhos, né? Já é a primeira coisa que eu não entendo, e não entendi. Eu, novo convertido, ela entrou, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor. Eu lá, varrendo, ela entrou. Daqui a pouco a igreja lá subiu uma escada. Antes de subir a escada, Deus falou com ela: olha, avisa o meu servo que você vai servir a ele e que ele é um evangelista. Ela falou: ah, Senhor, não vou falar isso não, Senhor. Vai e fala para ele. Ela falou: tá bom. Aí voltou: irmão, né, toda solícita, Carmen, irmão, rapaz, irmã, olha, Deus está me falando aqui algo e falou para falar para você, que você vai ser um evangelista e eu vou te servir. Aí quando ela falou aquilo, é o novo convertido: você vai me servir? Ô irmã, vai servir a Deus, a mim não. Ela falou, saiu, né, falando com Deus: tá vendo, Deus? Tá vendo? Para que eu fui falar? Mas ela falou para que hoje pudéssemos testemunhar de coisas que a gente não entende.
Às vezes Deus nos manda falar algo e a pessoa que ouve, ela não entende, mas mais tarde ela vai entender. Mais tarde ela vai entender, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E no início da minha caminhada, da minha conversão, eu já envolvido no ministério, parei o carro na porta da igreja. Uma coisa difícil de entender. Acabou o culto. Quando eu saí, cadê o carro? Na porta da igreja. Coloquei a mão no bolso, falei, não vim de carro. Mas quando eu coloquei a mão no outro bolso, a chave do carro, falei, meu Deus, levar o carro. Eu falei, puxa, Senhor, o carro que eu fazia até a tua obra. Aí logo a seguir, já vem uma voz que não era de Deus, e vocês que conhecem esse testemunho já sabem, nós temos que identificar, porque as ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor. Mas quando vem uma voz estranha, você tem que identificar. E uma voz estranha da entidade que eu servia, disse para mim, tá vendo? Que Deus é esse que você está servindo? Que não tem poder nem de guardar o seu carro e na porta da igreja. Volta para a gente, porque eu vou restituir esse carro para você. Ah, irmãos, quando me veio uma ira santa naquele momento, eu falei, Satanás, leva o meu carro, leva a minha roupa, leva tudo que eu tenho, mas a minha alma pertence a Jesus. E aquele mal foi embora. Aí veio um gozo, uma alegria. Eu cheguei em casa, logo meu pai, estranhou que eu cheguei sem o carro. Ele falou, cadê o carro? Eu falei, pai, roubaram. Roubaram? Roubaram. Mas e você está assim? Eu falei, eu estou assim porque eu sei que Deus tem o melhor para me dar, pai. E veio essa certeza no meu coração. Mas não parou por aí. A caminhada ao longo desses 40 anos foram várias experiências. Envolvido também no ministério, chegou um período ao qual, mesmo fazendo a obra de Deus com toda a dedicação, Deus também levantou uma prova. E a prova é que eu não tinha paz em nenhum lugar. Era uma guerra dentro de casa, não era nem casado ainda, solteiro. Era uma guerra dentro de casa, era uma guerra dentro da igreja, era uma guerra no ambiente de trabalho, era uma guerra para tudo quanto é lado, e eu não estava entendendo. Eu falei, Senhor, eu estou aqui te servindo. O pastor parece que eu falo A, ele entende B, e me exorta, perante todo mundo, perante a igreja. Eu chego em casa, o meu pai também perturbado, me perseguindo. Eu chego no trabalho, o patrão também se levanta contra mim. Senhor, eu não estou entendendo. O que está acontecendo, Senhor? Aí Deus é demais, né? Ele fala assim, você não está entendendo que eu fui para o quintal de madrugada para orar. Eu não aguentava aquela opressão, aquele mal que me perturbava, que eu não conseguia nem dormir. Eu falei, Senhor, eu estou fazendo a tua obra e é isso que eu recebo em troca. E Deus disse assim, você não está entendendo? Eu falei, não estou entendendo, porque o fulano, o pastor, passa a mão na cabeça, o fulano recebe elogio e reconhecimento do púlpito, e comigo é só cajado. Eu sou disciplinado de cima do púlpito. Ele fala o meu nome e me envergonha para todo mundo.
E eu tenho que aguentar calado, mas o que está vendo, Senhor? Essa ira na vida dele contra mim, o que eu estou fazendo de errado? Eu estou pecando? Aí Deus novamente, você não está entendendo? Eu falei, não estou entendendo. Você está passando por tudo isso, porque a obra que eu tenho com você é maior do que eu tenho com aqueles que estão lá, que é aquele que você está falando que o pastor passa a mão na cabeça dele. Eu vou te usar muito, muitas almas vão se converter através de você, mas se você quiser parar agora, você pode parar, mas se você perseverar, eu vou honrar e vou exaltar a tua vida. Aí como Deus me esclareceu, eu falei, Senhor, então me dá graça para aguentar esse processo. E a graça veio porque eu estou aqui até hoje, né? Mas são coisas que a gente não entende. Depois veio o casamento. No casamento, minha esposa começou a ficar até anêmica. Tinha uma hemorragia que não passava. Já tinha ido no médico, o médico disse, olha, você não vai engravidar. Você não vai poder ter filhos. Cada vez que ela ia no médico, ela voltava chorando. E num domingo como esse, o pastor, sabendo da situação que nós estávamos enfrentando, nos desafiou dizendo, Ronaldo, vem com a sua esposa em jejum, domingo que vem nós vamos orar perante a igreja pelo casamento de vocês e por essa situação na vida da sua esposa. E eu lembrando, né, Senhor, o Senhor me disse que eu teria filhos. Como é que é isso? A minha esposa é estéril e eu conversando com Deus e fui em jejum também para a igreja. O pastor fez a oração, recebemos a oração, nada de extraordinário aconteceu, nem o fogo desceu do céu, né? As cadeiras não ficaram batendo uma nas outras, né? Ninguém deu um glória, nem o Gelson estava lá para dar um glória, né? Mas passou um mês, ela foi no médico novamente, o médico disse, olha, eu não sei explicar, mas você está grávida. Você está grávida. E irmãos, durante a gravidez foi um processo também, foi uma prova muito grande. Porque não recebíamos apoio, nem palavras encorajadoras. Porque o médico disse para ela, olha, você está grávida, mas a tua gravidez é de alto risco. E você vai perder. Se prepare, você vai perder essa gravidez. Aí ela voltava chorando novamente. Olha o que o médico disse. Falei, Rosângela, vamos crer, vamos crer. Ela também se levantava, se reerguia. E a barriga foi crescendo, crescendo. Era o mioma desse lado e a cabeça do Ronald desse lado, né? Então, era um barrigão, né? As pessoas às vezes falavam, isso aqui é a barriga dele. Não, isso aqui é o mioma. Para testemunhar, irmãos, que a coisa era milagrosa. Já se aproximando do parto, também a mamãe dela, querendo também o bem dela, porém, a gente sabe que se não tiver fé, irmãos, a gente faz loucura, né? E a mãe dela chamou ela dizendo, olha, Rosângela, se eu fosse você, eu retirava essa criança, porque ela vai nascer deficiente. Ela vai nascer e a gente já na presença do Senhor, mãe, em nome de Jesus, não vai nascer deficiente nada. Em nome de Jesus, minha filha, eu quero o seu bem, eu sei que a senhora quer o meu bem. E novamente Rosângela chorando, né? Porque não é fácil enfrentar essa pressão emocional dela, sendo a todo momento
conturbado. Porém, queridos, o menino, quando nasceu, vocês conhecem muito bem, né? Corria aqui no nosso meio, né? E cheio de saúde, tanta saúde que a gente foi no médico e disse: doutor, não tem uma coisinha para dar para esse menino não, para ver se ele desacelera um pouquinho? E o médico disse: olha, agradece a Deus, porque o filho de vocês não tem nada. Olha, nada, irmãos, nada. Mas são coisas que a gente não entende e que acontece conosco. No dia do meu casamento foi o dia da minha ordenação, ou melhor, o ano da minha ordenação pastoral. E esse menino que nasceu teve problema de refluxo, o Ronald, pegou pneumonia, ficou mal, à morte no hospital. Minha esposa lá no hospital com ele, e ficou quase 30 dias já morando no hospital, acompanhando. E ele magrinho, um cabeção e magrinho, porque emagreceu, né? Mas dava pena, não achava mais a veia, teve que fazer punção para tirar a secreção. Teve derrame pleural. E enfim, irmãos, uma guerra para agravar ainda. Eu de cachumba dentro de casa, não podendo sair. Eu falei: Senhor, eu, né, com aquele caroço no pescoço, barbudo. Eu falei: Senhor, foi para isso que o Senhor me chamou, para ser pastor? É para isso? Deus não respondeu nada. Fui para a sala, sentei, liguei a televisão, 7 de setembro. Antigamente tinha aqueles desfiles enormes, né, do exército. Aí Deus começou a falar: está vendo o tamanho desse exército? Estou vendo, Senhor. É a quantidade de anjos que eu estou enviando para aquele lugar. O lugar que eu vou te enviar já está disponível. Aí eu comecei a entender, então é por isso que eu estou passando esse processo todo. Porque, irmãos, a gente quer entender algumas coisas, mas às vezes, né, o processo que a gente passa está ligado com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E quer fazer através da nossa vida também. E se nós não vigiarmos, nós abortamos o processo. E ali, 7 de setembro veio essa palavra. Em novembro a igreja já estava inaugurando aqui em Rocha Miranda. Mas olha a luta toda. Os nossos filhos sempre foram atacados devido ao ministério. Não sei que remédio que o Ronald engoliu. Foi o quê? Acho que foi de... Ah, é? Rosângela sempre teve dificuldade para ir no banheiro. Deixou o remédio, a cartela em cima. O Ronald foi lá, pegou e começou a chupar os medicamentos todos, irmão. E botava na boca e engolia. Olha, era dia 31 de dezembro, último culto do ano. A gente, meu Deus, a Rosângela saiu correndo com ele para o hospital, fez lavagem, né? Botou uma mangueira, saía o comprimido inteiro, assim, ó, pela mangueira. Aí eu falei: meu Deus, amém, Senhor. A guerra, é guerra. Ainda na igrejinha ali em cima, na igrejinha. O Ronald, quando nasceu, não esqueci disso, vocês sabem. O Ronald, quando nasceu, Deus disse assim: olha, você vai estar pregando a minha palavra num país e ele no outro.
ele será um missionário. Ele não vai estar congregando no mesmo país que o seu. E desde o início a gente investindo nele em inglês, pensando, ele vai para os Estados Unidos, né? A gente já quer logo os Estados Unidos, né? Mas o inglês foi bom, que abriu até as portas do trabalho dele lá. Hoje ele trabalha numa empresa que exige fluentemente ler, falar, enfim. E já se cumpriu essa profecia. E essa profecia, simultaneamente, eu já estava pregando aqui e ele pregando lá em Portugal, simultaneamente. Você vê que Deus, ele vela pela sua palavra, irmãos. Vela pela sua palavra. Quando evangelizávamos na rua, lembram quando saía de Kombi com aqueles alto-falantes, a gente saía daqui com aquelas blusas camufladas, né? Evangelizando pelas ruas de Rocha Miranda. Chegou certa vez que Deus falou assim, o que você está fazendo não me agrada. Aí eu falei, Senhor, eu estou evangelizando, como isso não te agrada? E aí fui orar e buscar mais conselho da parte do Senhor. Ele disse assim, eu quero que você faça isso com os pastores dessa região. Eu quero que você evangelize com eles. Eu falei, tá bom, Senhor, eu vou chamar e nós vamos começar uma reunião. E assim nasceu a nossa união de pastores aqui da região e o nosso evangelismo, né? Uns evangelismo na rua. E também, né, quando fizemos aquela marcha para Jesus, quem foi naquela marcha que fizemos? Acho que fizemos 2 anos aqui em Rocha Miranda, né? Daqui fomos até Irajá e também lá da Barro Vermelho viemos, a primeira saímos do Barro Vermelho e viemos até a Praça 8 de Maio, naquela marcha, uma presença de Deus muito grande. No 3º ano, quando iríamos fazer a marcha, Deus já finalmente, os documentos tudo pronto, Deus disse, olha, não é para fazer a marcha. Se você fizer, você vai sozinho. Eu não estarei com você nas ruas. Eu falei, epa, eu vou sozinho nada, né? Mas aí quando comuniquei os pastores foi difícil, irmãos. Porque quando você recebe algo de Deus e está liderando, a pessoa que recebe a profecia, que você está profetizando, ela tem que consultar Deus também. Porque nós não falamos aqui que a profecia, ela tem que ser julgada, ela pode ser julgada. Esse negócio que alguém chega perante você e diz, olha, Deus me disse que eu vejo um varão, hein? Ó, eu vejo um varão de olhos azuis, né? Eu não sei não, Deus vai colocar no teu caminho e você vai casar ainda esse ano. Ah, peraí, Senhor, isso aí veio de ti? Você tem que consultar. Não é abrir guarda só porque profetizou e é absoluta verdade, não. Senhor, eu quero uma prova. Me prova se isso veio da tua parte. Então, irmãos, nesse período também, né, entra aquele mistério também difícil de entender, porque quando eu estava unido com os pastores, e já contei esse testemunho aqui, Deus disse assim, olha, ajuda o pastor fulano de tal a comprar uma igreja para ele. Eu falei, tá bom, vou ajudar, né? Vou falar lá com a igreja, vou tirar uma oferta e vou enviar para ele. Ele falou, não, você não vai tirar oferta nenhuma. Você vai dar do que é seu. Aquele dinheiro que está lá na sua gaveta, ó, vai dar aquele dinheiro todo para ele comprar a igreja. Como eu disse para vocês, né? Eu falei, isso aí deve ser do diabo, não é possível, né? Mas fiz a prova, fechei o olho e falei, Senhor, se é de ti mesmo que esse pastor venha falar comigo. E estávamos orando, daqui a pouco quem bate no meu ombro?
Eu falei, não, Senhor, não queria abrir o olho. Quando eu abri, era ele. Eu falei, tá bom, Senhor, eu me rendo, mas não vou guardar mais nada na gaveta. No cemitério de Irajá, quando evangelizávamos também, chegou o último ano, Deus me deu uma palavra, morte. Falei, morte? Irmão, olha, eu não estou entendendo, morte. Deus está falando de morte. Vai acontecer, eu falei, será que eu vou morrer? Deus não falou nada disso. Faltava uma clareza ainda maior. Mas no ano seguinte eu entendi, porque Deus falou, não é para evangelizar mais no cemitério de Irajá. Então, são coisas difíceis de entender. A sunamita, ela era uma mulher rica, vivia confortavelmente em Israel, mas o profeta Eliseu disse para ela, levante-se, saia daqui, porque o Senhor determinou que haverá 7 anos de fome. Quando roubaram o meu carro, só depois de 7 anos eu consegui comprar um carro novamente. Veio a alegria de que Deus estava no negócio, mas eu às vezes ia na padaria com o carro. Você quando compra o carro, você faz qualquer coisa com o carro. Aí quando não tem mais carro, irmãos, foi uma prova aquele período. 7 anos sem carro. Mas Deus dizendo, eu tenho o melhor para você. Eu tenho o melhor para você. O Senhor, então, deu essa palavra através de Eliseu para a sunamita. Ela obedeceu, peregrinou 7 anos, como nós lemos na terra dos filisteus, mas quando ela voltou, ela tinha perdido tudo. Aí a pergunta é, poxa, o Senhor manda eu fazer algo e no final eu perco tudo? Veja como é difícil de entender, às vezes, a nossa caminhada cristã. Deus, às vezes, quando entra na nossa vida, minha esposa que fala, né? Você fala que varre, mas só faz o véu de noiva. Faxina você não faz, porque faxina tem que tirar os móveis do lugar, tirar a poeira. Eu falei, tá bom, entendi, mas eu não sou faxineiro. Mas a gente sabe que na faxina, às vezes Deus começa a fazer uma faxina na nossa vida. E as coisas saem do lugar, irmãos. E a gente não sabe explicar isso. Senhor, tu está trabalhando na minha vida ou é o inimigo? Porque se nós não tivermos discernimento, a gente acaba culpando o inimigo. Recentemente, naquela angústia toda que estávamos sentindo, eu fui orar, eu falei, Senhor, estamos em pecado? Estou fazendo alguma coisa que não te agrada? Deus disse, não. Por que essa angústia, Senhor? Por que essa opressão tão grande que eu venho sentindo? E fui perguntando, nada. Até que no final eu perguntei, isso vem de ti, Senhor? Ele falou, vem. Agora vai entender, irmãos. Uma angústia vem de Deus. Um processo desconfortável vem de Deus, não vem do maligno. Se a gente não discerne isso, a gente acaba orando contra Deus. A gente acaba levantando orações feiticeiras, orações contrárias, porque se Deus está fazendo algo e você está orando contra aquilo que Ele está fazendo, você se torna adversário de Deus. Por isso que tem que perguntar. Por isso que no final dos tempos, na última hora, o nosso confronto maior é contra o engano. Porque o inimigo, se possível, os eleitos, ele irá
se levantar para enganar. E nós precisaremos ter um relacionamento com Deus bem íntimo, ao ponto de discernir: Senhor, isso vem de ti ou isso vem do maligno? A sunamita sempre foi generosa para com a obra de Deus e para com Eliseu. Ela temia Deus, recebeu um milagre da parte de Deus, mas agora, voltando para Israel, depois de 7 anos, ela perdeu tudo. Nós até comentamos, quem falhou foi o profeta Eliseu, que disse para ela: olha, sai dessa terra, comece a peregrinar onde você puder peregrinar, porque o Senhor determinou que haverá uma fome nesse país, ao qual irá durar 7 anos. E ela foi. Mas quando voltou, cadê a sua casa? Cadê o terreno? Cadê os seus bens? Então, nós chegamos à conclusão que, de períodos a períodos, Deus nos põe à prova. Quem sabe o que você está passando aí já é uma prova da parte de Deus. Deus está te observando. Deus está contemplando o que você fala, o que você pensa e o que você faz. Tudo para que o que está dentro de você venha para a luz, porque na prova, no aperto, é assim. A boca fala do que o coração está cheio. Deus põe crentes à prova não para prejudicá-los, mas às vezes uma prova serve para trazer purificação. Purificação de quê? De pecado, de coisas que não agradam a Ele, e que Deus diz assim: olha, larga isso, para de fazer isso, isso não está me agradando. Aí você vai, peca e pede perdão, peca, pede perdão. E a gente sabe que um genuíno arrependimento é o abandono do pecado. Somos imperfeitos? Sim, somos imperfeitos. Mas Deus não quer que você leve o teu relacionamento com Ele de qualquer maneira. Então, volta e meia também uma prova surge para nos purificar. Você às vezes até admite: Senhor, eu não estou conseguindo largar isso, me ajuda. Opa! É isso que Deus queria ouvir, me ajuda? Aí Ele suscita uma prova. Coisas que você valoriza muito, coisas que você ama muito, começam a se deteriorar. Porque, irmãos, se alguém quer mexer conosco e nos abalar, tem que tocar naquilo que o nosso coração valoriza. O que você valoriza? Deus sabe o que você gosta. E aí começa a prova. Aí começa o aperto. Aí começa o propósito de Deus de purificar. Porque quando a varada de Deus começa a bater na perna, quando a dor chega, e esse processo de prova, ele tem também degraus de intensidade. A prova, ela começa rasa, né? Mas se não houver mudança, vai para o segundo estágio, sobe mais um degrau, aumenta a fornalha 7 vezes mais. Mas não é o inimigo que está fazendo, não, é Deus. Deus quer o meu mal? Não. Ele quer me purificar. Então a prova serve para purificar, serve para fortalecer a nossa fé e serve também para amadurecer o nosso caráter.
Os médicos dizem que o caráter, ele não muda. Porém, Deus transforma o caráter do homem. Você pode ser um mau caráter, mas Deus, quando entra, Ele transforma o teu caráter como um caráter aprovado por Ele. É uma transformação, é uma mudança. Então, no momento da prova, você é desafiado por Deus, e Deus quer saber se você vai ficar murmurando, reclamando ou confiando nele. No momento da prova, Deus quer saber se você vai obedecer ou vai desobedecer. No momento da prova, nós somos desafiados a esperar o tempo de Deus. Sunamita teve que esperar 7 anos. Deus determinou esse tempo, 7 anos de fome. Se voltasse antes, ia sofrer danos. Mas ela esperou, obedeceu. Mas, quando cumpriu os 7 anos, chegou para reaver a sua casa, tinha gente morando dentro de casa. No seu terreno, tinha gente plantando. Falou, opa, vou lá falar com o rei. E quando ela chegou para falar com o rei, acontece essa coincidência divina. Geazi estava falando dela, como o Paulo até mesmo falou. Eliseu, ele fez o dobro de milagres de Elias. Ele poderia ter falado de qualquer outro milagre, mas o rei perguntou, me conta, o que Eliseu fez? E Geazi contou justamente a história dessa mulher quando ela estava chegando na porta, que já não era um menino. O menino já tinha, mais 7 anos de vida. Talvez 10, 12, 15, não sabemos. Ele, quando viu aquilo, é essa mulher. Essa mulher que recebeu um milagre, esse aí foi o filho dela, que Eliseu ressuscitou. O rei mandou chamar e ela falou, olha, é verdade o que ele disse. Isso aconteceu comigo. Porém, quando eu cheguei agora para reaver a minha casa, tem gente morando lá, rei. O meu terreno, olha, tem gente plantando lá. Então, queridos, a realidade é que nessa época, nós até falamos sobre isso essa semana, na sexta-feira, que Jorão era o rei que estava conversando com a Sunamita. E Jorão era filho de Acabe e Jezabel, a família conhecida como a família mais idólatra e injusta. Mas para ela, ele fez justiça. Ele fez justiça por quê, irmãos? Porque Deus já havia designado. Olha, você não precisa correr atrás de nada. Quando você obedece a Deus, quando você exalta o nome do Senhor, mesmo no momento da crise, do processo, Senhor, eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, eu vou te agradecer. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, Senhor, mas obrigado porque não cai um fio de cabelo da minha cabeça sem a tua permissão. Se você faz isso, as bênçãos vão atrás de você. Elas vão atrás de você. Fica firme então. Vamos pedir graça a Deus para aguentar o processo. Porque no final, irmãos, nós vamos trazer os nossos feixes com alegria. Aleluia, de pé. Porque aquele que sai andando, chorando, lançando as suas sementes, no final ele vai retornar com seus feixes e cheio de alegria. Aleluia. Então coloque a mão no seu coração. Senhor, eu não sei se há alguém aqui
desfalecendo, Senhor. Eu não sei se há alguém aqui desorientado, Senhor. Eu não sei, ó Deus, se alguém aqui está debaixo de um processo ao qual, Senhor, está confuso, Senhor. Talvez, ó Deus, julgando se é algo do maligno, mas é algo de Deus. E julgando que algo de Deus está acontecendo, mas não vem de Deus, vem do maligno. Mas, Senhor, lança por terra essa confusão. Lança por terra esse engano, Senhor. Traz clareza, Senhor, para os teus servos que estão aqui nessa manhã, Senhor. Tira da nossa boca a murmuração. Tira da nossa boca a reclamação. Nos ajuda a te obedecer, Senhor. Custa o que custar. Nos ajuda a fazer o que o Senhor está mandando que façamos. E não aquilo que eu quero fazer. E não aquilo que eu gosto de fazer. Não, Senhor. Nos ajuda, Senhor. E nos ajuda também, Senhor, porque às vezes a maior prova é o tempo, Senhor. É esperar. Sunamita teve que esperar 7 anos. Abraão esperar 25 anos aproximadamente. Davi recebeu a unção, teve que esperar 15 anos. E foi perseguido por Saul durante 15 anos para se tornar rei. Porque Deus havia levado Samuel na sua casa para derramar azeite sobre ele e dizer: você será rei de Israel. Mas o tempo foi um adversário a ser vencido. Então, Senhor, sustenta a nossa vida, Senhor. Aconteça o que acontecer, que não venhamos desfalecer, Senhor. Que não venhamos desistir e nem mesmo abortar esse processo, Senhor, mas aguentar firme, Senhor. Aguentar firme, Senhor, diante dessa prova, Senhor. Diante, Senhor, dessa luta, desse desconforto que se levanta, Senhor. Porque, Senhor, a palavra de hoje aponta e fala claramente: Deus põe à prova os seus servos, mas para abençoá-los. Deus tem uma bênção guardada para você. O que você está passando hoje não se compara do que está por vir, porque Deus, Ele faz certo. Deus faz certo por linhas certas. Então receba poder do Espírito Santo para que você não desfaleça. E vamos aplaudir o nosso Deus. Obrigado, Senhor. Não é para entender, é para exercer fé. Confia no Senhor, e o mais Ele fará. Aleluia.